a intenção desse vídeo é mostrar para você que não é comunicador, que não é comunicadora profissional, que você pode e deve fazer o seu podcast, gravar o seu podcast, e que isso não é uma coisa, não é um fator que vai te prejudicar. Pelo contrário, pode te ajudar, inclusive, porque vai tornar o seu conteúdo mais genuíno, vai tornar o seu conteúdo mais honesto, vai trazer uma pessoalidade maior, uma humanização, que é um dos quesitos, né, um dos pontos fortes do podcast. Então, isso pode sim contar ao seu favor. E agora, não sou um comunicador profissional. Posso gravar um podcast? Não só pode, como deve. Inclusive, as chances de o seu podcast dar muito certo, não sendo você um comunicador profissional, mas entendendo muito de determinada área, são muito maiores do que se você fosse simplesmente um comunicador ou uma comunicadora profissional e não tivesse conteúdo suficiente, não tivesse o que falar. E aí eu te devolvo também essa pergunta, né? Quantos podcasts você escuta que são apresentados por comunicadores profissionais? Aposto que se você fizer uma lista rápida aí, não são tantos assim. E muitos deles, as pessoas podem ter começado meio mal, enfim, não falando de forma tão profissional, mas com o tempo, naturalmente, a gente vai se desenvolvendo, né? No fundo, todos nós somos comunicadores natos. E aí, 2 aspectos que eu levanto, né, que são importantes quando a gente pensa nessa discussão. Primeiro, que o podcast tem uma questão de intimidade muito maior do que em outras mídias, né? Em outras redes. Então, no podcast é você que está lá falando, a pessoa com fone de ouvido, e essa relação de intimidade mesmo, né? Então, quando a gente está falando de intimidade, quando a gente fala de cultivar boas relações, e quando a gente fala desse contato tão direto e tão íntimo que é proporcionado pelo podcast, a sinceridade, a honestidade, o conhecimento genuíno daquilo que se está dizendo é muito mais importante do que simplesmente falar bonito. Inclusive, se a gente pegar várias pesquisas, né, que são feitas no Brasil sobre o que é mais importante em um podcast, nem existe esse item, né, de eloquência, oratória. E, geralmente, o item mais importante é sempre o conteúdo. Então, se você domina, de fato, aquele conteúdo que você pretende passar ali no podcast, isso aí já é suficiente, mais do que suficiente, para você ter um produto de sucesso. Inclusive porque o podcast é um lugar onde, se você não tiver um conhecimento realmente aprofundado, é difícil você levar adiante, né? Porque, primeiro, que a duração, claro que isso varia, mas a duração geralmente é maior do que em outras mídias, né? Então, são conteúdos mais longos, mais aprofundados. Então, nesse quesito conteúdo, não tem como enganar. E o segundo fator, além dessa questão da intimidade, né, em que, como eu disse, o mais importante é você saber e ser honesto, ser honesta a respeito daquele conhecimento que você quer repassar, tem um outro fator que é muito lógico também e óbvio, né? Que é, quanto mais você faz uma coisa, melhor você fica nisso. Então, vou confessar para vocês que para mim não é fácil estar aqui gravando um vídeo, não é algo com o qual estou acostumada. Mas eu tenho certeza que daqui 1 ano, daqui 6 meses, enfim, um tempo fazendo isso, eu vou me acostumar e vou olhar para esse vídeo e vou sentir, né, e perceber que eu estou bem melhor. Mas eu falo até por experiência prática, né, eu sou jornalista e há mais de 10 anos eu estou no rádio e eu comecei no esporte. E no esporte o pessoal tem uma coisa de falar meio cantado, tem um jeito próprio, né, principalmente se a gente pega a rádio AM, que foi onde eu comecei. E até semana passada eu estava ouvindo... E até semana passada eu estava ouvindo umas reportagens antigas, né? Eu acho sempre bom olhar para trás e, enfim. E eu vi o quanto eu mudei. Meu Deus, parece outra pessoa. O tom de voz é diferente, o texto é diferente, a naturalidade é diferente. E, obviamente, eu não tenho vergonha daquela pessoa de 10 anos atrás, né? Na verdade, eu precisava passar por aquilo para me tornar quem eu sou hoje. E não que não tenha também muita coisa para melhorar, né? Eu acho que a gente sempre tem o que melhorar, mas é só um exemplo para ilustrar que não precisa se preocupar tanto com isso. Com o tempo você vai pegando o jeito do microfone, você vai entendendo a lógica do podcast, vai entendendo também o que mais funciona para você, né? Porque cada pessoa vai ter um estilo de falar, um estilo de conduzir. Isso vai depender muito também do formato. Você pode escolher um formato de podcast que seja seu aliado, como um formato em que você receba convidados. Eu estou dando esse exemplo
que envolve diretamente a comunicação, né? Porque eu estou na área da comunicação, eu sou jornalista, eu fiz mestrado e tudo mais. Mas você não precisa olhar para a área da comunicação, você pode olhar para a sua área, né? Quando você começou, como você era e quais conhecimentos você adquiriu ao longo do tempo. Então, eu tenho certeza que o domínio que você tem hoje é muito maior. E querendo ou não, em todas as áreas, a gente precisa ser meio comunicador, né? Se a gente pegar um médico, por exemplo, ele tem que saber se comunicar com seus pacientes. Um advogado, ele tem que saber se comunicar com o juiz, com seus clientes, ele tem que ter um texto muito bom. Então, ele vai desenvolvendo essas habilidades comunicativas ao longo da carreira e qualquer outra carreira. Um vendedor, gente, um vendedor que não se comunica, que não sabe se comunicar, ele não vai vender. Então, a comunicação ela é uma habilidade que ela é inata, né, a toda profissão. Cada uma, obviamente, à sua maneira, mas não tem como a gente pensar em nenhuma profissão que não envolva diretamente a comunicação. Então, talvez essa coisa de pensar em uma comunicação muito profissional e tudo mais seja, em parte, né, uma utopia da gente também, de esperar sempre algo perfeito. Chegar nesse ponto, né, de perfeição para tirar alguma coisa do papel. Mas a gente sabe que isso não funciona muito e que se a gente for esperar chegar nessa perfeição, talvez esse momento nunca chegue e o seu podcast nunca saia aí da sua gaveta, a sua ideia de podcast fica aí patinando. E se a gente parar para pensar, o podcast tem um grande trunfo em relação às outras mídias, uma grande vantagem, que é você não precisa aparecer. Então, eu tenho clientes, por exemplo, que não fazem vídeo porque não querem, não é por falta de dinheiro, não é por falta de qualquer outra coisa. É porque não é interessante, a pessoa tem uma desenvoltura ruim na frente do vídeo, mas quando a gente simplesmente coloca um microfone ali, não coloca câmera nenhuma, o papo flui normalmente, como se tivesse realmente uma conversa ali de bar, uma mesa de bar, enfim. O podcast te possibilita isso, você não tem que ficar tão preocupada com a sua feição, com a sua roupa, se o cabelo está fora do lugar, se não está. É uma coisa muito mais sincera mesmo, né? Por isso que uma das coisas que a gente tenta fazer na Reverbera, que eu acho que a gente vem fazendo com eficiência, é mostrar para todo mundo que qualquer um é capaz de fazer um podcast. Mas, obviamente, com a instrução certa, com a estratégia certa, com o planejamento certo, seu resultado será muito melhor e você vai poder alcançar tudo aquilo que você deseja com o podcast. Pense nisso e se depois quiser conversar mais a respeito, fique à vontade para falar com a gente nas redes sociais. Claro, aqui no YouTube, né? Você pode marcar aí o seu gostei e deixar um comentário. Ou também falar com a gente nas redes sociais. Nosso @ no Instagram é @reverbera. Nosso site é reverbera.com.br. E o nosso e-mail é fala@reverbera.com.br. Até o próximo vídeo.